pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Gabriela Moreira, sou educadora musical. E para este mês de abril, eu preparei 4 vídeos, 4 temas diferentes para trazer para vocês. Começando hoje com o tema Musicalização Infantil em EAD. Funciona? E mais algumas dicas. Primeiramente, o que significa EAD? É o ensino à distância. Antes disso tudo acontecer, dessa pandemia acontecer, eu acho que a gente tinha uma visão de preconceito na maioria das vezes, Nem sempre, mas na maioria das vezes tinha sim uma visão de preconceito contra aulas EAD. Faculdade à distância, cursos à distância, a gente sempre preferiu optar pelas presenciais. Então a gente já estava acostumado com isso. E como o EAD era diferente, fugia dessa zona de conforto, a gente estranhava e muitas vezes não gostava muito, Mas infelizmente, com tudo isso que está acontecendo na nossa vida, desde 2020 para cá, nós fomos obrigados a nos reinventarmos, A pandemia, ela trouxe muita tristeza, com certeza, muitas pessoas doentes, perdendo entes queridos, mas também ela trouxe muito aprendizado. Então, assim, da dificuldade, a gente sempre tira um aprendizado, e assim é por toda a vida. Essa pandemia mostrou pra gente que, infelizmente, a gente não pode ter contato físico, e nós da área da educação ficamos, assim, surpresos, Poxa, o que a gente vai fazer agora se a gente não pode ter contato? Como que vai ser depois se uma criança ficar aí 1 ano sem frequentar a escola? Como que vai ser lá na frente? Então todo mundo ficou preocupado com o que fazer, mas ainda bem que a gente tentou se reinventar, A gente buscou soluções através da tecnologia, que é o que está aí em nossas mãos hoje em dia, A tecnologia, sabendo usar com inteligência, ela pode ser muito eficaz para a gente. Ela pode ser nossa amiga, ela pode ser nossa aliada. Então a gente começou a trabalhar, nós assim, aqui também da educação musical, começamos a trabalhar com o ensino à distância. Então o EAD, ele tem vários modos de realizar. Ele pode ser remoto, ao vivo, numa plataforma, que nem o Zoom, Google Meets. Enfim, foram surgindo outras plataformas, outras que já existiam e a gente não conhecia, Então a gente passou a aprender a mexer nisso tudo. E também tem a forma de aulas gravadas, onde a gente grava as aulas, coloca na plataforma, qual for, e os pais e os alunos assistem na hora que der, Confesso que hoje eu prefiro a remota, ao vivo, Então assim, tudo vivendo e aprendendo, não é mesmo? Então, no começo a gente fazia aulas gravadas, mandava para os pais, então ficou assim até dezembro. E depois eu comecei a perceber melhor que, para mim, o ao vivo dava mais certo. Por quê? Eu conseguia acompanhar a trajetória da criança na aula de música. Eu conseguia perceber, se ela estava gostando, como que ela estava entendendo aqueles estímulos musicais. Porque muitas vezes a aula gravada a gente manda para os pais ou para o aluno e geralmente eles não fazem. Ou às vezes faz e a gente acaba não tendo retorno sobre isso. Como que o aluno fez? Ele gostou da aula? Como que está sendo o desenvolvimento dele? E nós, como mediadores pedagógicos, a gente tem um objetivo quando a gente lança, quando a gente manda uma atividade para os pais. Que geralmente os pais eles não compreendem da mesma forma que a gente. Então é um trabalho em grupo que assim exige muito da gente e exige muito dos pais. A gente tem que passar para eles as músicas, a aula, explicar o objetivo da aula para ver se eles conseguem perceber esse olhar pedagógico, esse olhar de desenvolvimento sobre a aula. Então, o que acontecia com as aulas gravadas? Eu mandava a aula e eu não obtive respostas de muitas aulas, eu não obtive respostas. Eu não sabia se a criança fez a aula, eu não sabia se deu certo. Um ou outro falava que até fez, mas assim, não a mesma coisa como seria na presencial. Então eu optei com o tempo trabalhar apenas com a remota, com o ao vivo. E assim, muito melhor eu percebi, mas desde que haja mediação do adulto que está com a criança. Por exemplo, um bebê
de 1 a 2 anos, principalmente, eles precisam o tempo todo dos pais ali para fazer a aula. Não espere que o bebê, o pai vai estar assistindo comigo e o pai fica falando, olha lá, professora, oi, olha lá. Né? Os pais têm muita ansiedade para ver resultado no seu filho. Só que o bebê, ele ainda não está preparado para ficar focado num lugar só, né? Então, assim, os pais acham que esperam que a criança fique olhando para a tela para me imitar, e não vai acontecer isso. Então, a aula EAD, a aula remota, a aula gravada, ela precisa da mediação do adulto que está com ela. Então, a aula é mais para os pais me assistirem, aprender como que faz, para passar para os seus filhos, né? O objetivo não é que a criança fique me assistindo. Eu não sou a única mediadora de educação, os pais também são, e muitas vezes eles não sabem disso. Eles acham que porque está pagando o professor específico, eles não podem mediar. E, na verdade, eu sou uma facilitadora de aprendizagem. Eu não sou a dona da verdade absoluta. Os pais têm esse poder em mãos. Então, nesse universo online, a gente percebeu, e assim como os pais perceberam, que é um trabalho em grupo, não depende só de mim. As crianças mais velhas, por exemplo, de 3 anos, 4 anos, elas até conseguem focar na gente, ficar olhando a professora, porque sente saudade, ela já tem mais consciência, né? Então, a criança, ela olha para a tela, brinca com a professora. Às vezes, a criança não tá afim, ela fica correndo pela casa, né? E a mãe tenta trazer de volta, fazer junto. Então, eu sempre falo para os pais, olha, faz junto, não tem problema se ela não tá me assistindo, mas ela tá me ouvindo e ela está com você, então faça com ela. Então, assim, a gente vai conversando, a gente foi aprendendo, e até hoje, né, esse ano, aqui na minha cidade tá pior que ano passado, de Covid, tá horrível. Então, assim, eu tô ainda com aulas online, ao vivo apenas, eu parei com as gravações. Somente com algum curso online eu prefiro fazer as gravações. Mas quando é criança, na musicalização infantil, eu prefiro fazer ao vivo. E tem dado muito certo, sabe? Acho que a gente tem que parar de pensar no depois e focar no que a gente tem agora. Essa pandemia não vai acabar dia 19 de julho. Não tem uma data para acabar tudo isso. A gente tem que se reinventar com as ferramentas que a gente tem agora. Ai, meu filho não vai fazer musicalização, ai, ele vai sofrer atraso, ai, meu Deus, que perigo, né? Ai, meu filho não está sendo alfabetizado, né? Enfim, começa toda essa preocupação do depois, anseio pelo depois, e a gente esquece do agora. Mas o que é o melhor agora para vocês? É ficar isolado? Não tem problema, cuide da saúde, pense no agora. Né? Não tem problema se não puder fazer musicalização agora, ou não está indo para a escolinha agora, não está brincando, não está socializando. A gente pode ter sim certas respostas negativas com o tempo, durante essa questão de desenvolvimento da criança, mas é o que a gente tem agora e a gente não pode ficar nos culpando por isso. Né? A pandemia está aí e é algo que foge do nosso controle. Então, os pais, eles, né, na minha opinião, eles podem tentar sim uma aula online, seja da escola, seja na aula de música, seja o que for, né? Às vezes os pais querem aprender também a como estimular as crianças em casa, né, com essas atividades pedagógicas. Então, assim, é uma questão de reinventar, tá todo mundo junto nessa. Né? Foi tudo uma novidade pra gente. E hoje nós descobrimos, eu pelo menos descobri, que a aula em AD, uma pós-graduação em AD, pode ser muito positivo. Né? Eu assisto a aula na minha casa, eu posso assistir, fazer atividades no meu tempo. Então, assim, por um lado é positivo, eu não preciso gastar gasolina de deslocamento para ir para a faculdade. Então, assim, como é uma faculdade teórica, tudo bem, né? Geralmente as que exigem mais prática pode ser um pouco mais difícil, né? Mas eu tô gostando bastante dessa experiência AD. No começo as pessoas torciam o nariz, até eu tinha preconceito, falei, não vai dar certo. E a gente tem mania disso, né? De pré-julgar as coisas sem ao menos tentar. Então a gente tem que tentar, é o que a gente tem em mãos. A gente não pode ficar preocupado o tempo todo com o futuro, se a gente vive o hoje. Né? Então vamos viver com o que a gente tem em mãos, o que está em nosso alcance hoje. Eu acho que agora o problema vai muito além também, né? A gente tá com problemas emocionais cada vez mais, a gente fica preocupado sem saber o que fazer.
e o problema todo, que não é fácil, né? Mas eu acredito que vai passar, assim como tudo passa na vida. Isso vai passar e vai deixar uma grande lição na nossa humanidade. Então tem alunos que eu estou dando uma aula online, que comecei por conta da pandemia, e já não quer mais voltar para o presencial, porque descobriu uma possibilidade, né? Então a gente tem que tirar lições, a gente tem que olhar as coisas boas. Eu sei, é difícil, né? Tem muita coisa que não tem como a gente deixar de viver, fingir que não está acontecendo, né? Mas de toda a dificuldade, a gente tirar uma lição, tirar algo bom que vai contribuir para a nossa evolução. Não adianta a gente ficar chorando, pensando nos problemas e não fazer nada, né? A mudança começa dentro da gente. Como eu posso melhorar nessa pandemia? Eu posso ajudar o próximo que está passando fome, né? Eu posso ajudar um amigo, dar uma palavra de conforto, indicar um psicólogo, fazer terapia para quem pode. E assim, a gente tem que pensar na gente e no próximo também, como a gente pode ajudar, né? Evitar de ter contato com idosos, evitar aglomeração e pensar sempre ter empatia. É isso que a gente precisa, pessoal, ter empatia no próximo. E a gente está cada vez, eu vejo, né, que as pessoas estão cada vez mais sem paciência, estão estressadas e isso não resolve problema nenhum. A gente tem que cuidar da gente e do próximo, ter empatia. É nesse momento de união, a gente precisa ter mais empatia com as pessoas, respeitar o próximo, ter mais educação, sabe? Pensar na dificuldade do outro e não olhar com desdém para as pessoas, né? Que estão, principalmente aquelas que estão precisando de ajuda, estão passando fome porque perderam o emprego. Então, assim, tudo isso é pra gente pensar e fazer, não ficar só se lamentando, mas a gente tem que pôr nossos pensamentos, tudo isso em prática, senão não vale nada, né? Então eu trouxe aqui também algumas dicas para vocês, professores que estão trabalhando com a aula online e alguns materiais que as crianças gostam, que comigo deu certo e acredito que vocês também. Então sempre tenham ursinhos de pelúcia. Toda criança tem em casa um bichinho de plástico, de borracha, de pelúcia, né? Então você vai trabalhar a história do coelhinho, pede para a criança pegar um coelhinho em casa, um bichinho que vai representar aquela atividade daquela aula ou só daquela música que você for trabalhar. Então o ursinho ele vai ajudar na questão visual da criança, né, dentro do contexto do que você quer passar. Outra coisa que todo mundo tem em casa é copo plástico, e o copo é um meio assim fácil, né? Dá para trabalhar altura sonora, grave, agudo, dá para trabalhar ritmo, enfim, muitas coisas são possíveis de trabalhar com copo e que toda criança tem em casa e tem acesso. Outra coisa, massinha. Massinha, a criança também costuma ter em casa. E às vezes se não tiver, tem uma lojinha do lado, a mãe compra, R$3 um negocinho desse. E dá para fazer muitas atividades, principalmente com as crianças mais velhas, né, de 4, 5 anos, ou que estão fazendo um instrumento. É bem legal, eu gosto de fazer ditados e a criança registra com massinha. Então, som grave e agudo. A criança vai ouvir o som agudo, ela vai fazer bolinha, vai marcar lá em cima da folha o som agudo. Agora ela vai ouvir o som grave, vamos supor, né? Toquei o grave. Ela vai fazer bolinha, vai grudar o som grave. Ou também dá para fazer ditado longo e curto. A professora vai tocar um som. Se for longo, a criança vai fazer uma cobrinha bem longa e vai colocar lá na folha. Aí vai fazendo uma escrita, um registro musical com massinha. E geralmente eu uso com as crianças mais velhas. Outra coisa também, nós sabemos que nem todos os alunos têm instrumentos musicais reais em casa, então a gente transforma. E tá tudo bem, transformar, certo? Imaginar, né? A criança ela aprende por descobertas, então ela pode descobrir que 2 garrafinhas pode fazer um pet song. Ua, tá, tá, ua, tá, tá. Guli, 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 ua, tá, tá. Aue, aue. Guli, 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 ua. Riquíssimo esse instrumento aqui, eu uso até na presencial com os alunos. E como eu falei, eu gosto muito de trabalhar com instrumentos recicláveis, eu gosto que eles façam para eles descobrirem novas possibilidades e não dar tudo pronto na mão deles. Eu gosto muito dessa questão de possibilidade, de descobertas. Também que geralmente eu faço, às vezes a criança não tem o ursinho daquela história que você quer cantar e contar, eu mando o desenho para a mãe, para o pai, eles podem desenhar, pintar juntos e colar num palitinho e brinca de fantoche.
Às vezes, se a mãe preferir imprimir, às vezes tem impressora em casa, pode imprimir também, depois eles pintam, então já é uma atividade em família. Então, lembrando que a aula EAD não é só entre eu e a criança, é a família junto, tá? Tanto na presencial também, né? Mas agora nessa ensino à distância, mais ainda. Mola é R$ 2,50, tem em qualquer lojinha dessas de R$ 1,99, né? Do centro. E tem muitas possibilidades. Trabalhar o sapo, que pula, né? Tem o som longo, o som curto. Enfim, a mola dá pra fazer muita coisa. Dá pra brincar de minhoca, né? Quem conhece uma música de centopeia, de minhoca. A dona minhoca foi passear, viu o nariz e resolveu parar. Olhou pra cá, olhou pra lá, depois despediu-se pra continuar. Né? Do grave pro agudo. Dá pra fazer também as notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Enfim, tem muitas possibilidades, pessoal. Depende da nossa imaginação, da nossa criatividade, de algumas ideias, de algumas ajudas, que estamos aí todo mundo para se ajudar, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe com os amigos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e comenta o que achou. E segunda que vem temos o próximo vídeo com um novo tema. Beijo!